Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Andrecta, com o tema Os Laços de Família. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Muito boa noite, amigos, irmãos, em mais essa oportunidade sempre especial, sempre abençoada, de nos reunirmos, dessa forma virtual, para refletirmos algo mais sobre ensinos de Jesus à luz dessa bendita doutrina espírita. Essa mensagem espírita, meus irmãos, que é tão significativa, tão importante para todos nós. Consideremos, por exemplo, meus amigos, pode ser que muitos sonhos, realizações, conquistas, desenvolvimentos que a gente gostaria, que acontecesse nessa nossa vida, ainda não aconteceram e às vezes nem aconteçam, Pode ser que algumas portas que a gente gostaria que se abrisse, nunca vão se abrir. Mas vejamos, meus irmãos, nós já temos consciência de que somos espíritos, Estamos de passagem por esse mundo físico, por esse mundo material, por essa escola que é o planeta Terra, Que todas as, digamos assim, todas as coisas que a gente possui, é tudo empréstimo. Tudo que chega, ou tudo que parte, nada mais tem do que o objetivo de auxiliar o nosso desenvolvimento espiritual. Então, talvez a gente não teve alguns sonhos realizados, como a gente mencionou, conquistas, desenvolvimentos, mas a gente está conhecendo, ou já conheceu, a mensagem espírita, a doutrina espírita. E isso é muita coisa, meus amigos. Porque é uma mensagem que nos desperta aqui nesse mundo físico. Que faz com que a gente tome essa consciência, do que é o mais importante aqui na vida. Do que a gente veio aqui realizar. Através dessa mensagem esclarecedora e consoladora que o Espiritismo nos proporciona, a gente lida, ou deveria pelo menos, lidar muito melhor com desilusões, decepções que todos passamos na vida. Enfim, a gente tem a possibilidade de não se apegar tanto às questões aqui desse mundo por toda essa compreensão que o Espiritismo nos proporciona. Então, mais uma vez, talvez muitas coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido, ainda não aconteceram e talvez nem aconteçam. Mas conhecer a mensagem espírita é muita coisa. É um grande presente de Deus, de Jesus, nas nossas vidas. Vale a pena a gente cada vez mais encontrar um tempinho no nosso dia para dialogar, para conhecer esse conteúdo que é libertador para cada um de nós. E através, meus irmãos, da doutrina espírita, nós temos uma seguinte orientação. Espíritos que somos, estávamos na vida espiritual antes de reencarnar, e chega um momento em que a gente está lá na vida espiritual que acontece, digamos assim, um fenômeno com todos nós. Na atual condição evolutiva que a gente se encontra, chega um momento em que a gente tem assim um impulso muito forte, Como que, digamos assim, a gente tem uma chama dentro de nós para a gente regressar aqui para o mundo físico, para a gente ter uma nova experiência corpórea, reencarnar novamente. A gente tem esse impulso muito grande em certo momento da nossa vida lá na espiritualidade.
E por que disso, né, meus irmãos? Porque nós temos, naturalmente, é da natureza de todos nós, o desejo, a necessidade da gente ascender para outras dimensões, para outros planos superiores, mas isso exige uma condição vibratória específica. E para a gente atingir essa evolução, a gente precisa muitas vezes ter determinados aprendizados, a gente validar se a gente desenvolveu e adquiriu uma virtude de fato que a gente supõe que adquiriu, a gente realizar às vezes algumas reparações, alguns reajustes, e isso se dá aqui no mundo físico, no mundo material, nessa escola terrena que é a Terra, né? Então, daí essa nossa necessidade de retornar ao mundo físico. Porque o mundo físico, o mundo material, proporciona essa evolução que a gente aspira quando a gente está lá no mundo espiritual. E então a gente vai se movimentar. A gente, né, vai se unir ali a mentores, familiares, corações que nos amam, que nos ajudam na vida espiritual, para essa nossa intenção de retornar aqui ao mundo físico. E é feito todo um projeto, toda uma programação reencarnatória, do qual a gente participa, né? E a gente então reencarna. E quando a gente reencarna, algo acontece quando a gente chega aqui. A gente esquece desse nosso passado, dessa nossa realidade que a gente tinha ali quando espíritos, né? Então, nós nos esquecemos de toda essa consciência que a gente tinha quando estávamos na vida espiritual. Mas esse esquecimento, meus irmãos, ele é necessário. Por quê? Porque imaginemos se a gente, ao retornar aqui à vida física, a gente tivesse, né, a recordação, por exemplo, de um mal que a gente cometeu, de um prejuízo que a gente causou para alguma pessoa. Ao se recordar disso, provavelmente a gente ficaria com uma culpa muito grande. Isso seria motivo da gente estacionar. A gente provavelmente não iria ter assim uma dignidade, uma força moral para a missão que a gente se propôs a realizar nessa nova experiência carnal. Então, vejamos, né? O esquecimento do passado, ele é um elemento pedagógico. Ele é necessário para essa reeducação, para essa evolução que a gente veio desenvolver aqui, né? Pois bem, e daí que nós reencarnamos. E quando a gente reencarna, a gente vai se ver numa família, né? A gente se encontra numa família. E na família, meus amigos, nós temos espíritos que são almas afins de nós, que a gente tem assim um afeto, uma simpatia. São espíritos que muitas vezes a gente já está reencarnando com eles, progredindo em conjunto há muitas existências, né? Corações que a gente ama e somos amados, mas também dentro do lar existem desafetos. O lar também reúne ali corações que, por exemplo, né, têm a necessidade de se reajustarem no campo emotivo, de se perdoarem mutuamente, que às vezes era justamente por esse desentendimento que a gente não consegue ter uma evolução lá na espiritualidade que a gente gostaria de aqui retornar junto desses corações, para que a gente se reajustar junto deles. Então a família, da forma como ela é constituída, da forma como ela é estruturada, ela permite esse tipo de reparação, né? De corações desafetos, digamos assim. Justamente por quê? Porque em todas aquelas características, né,
desde o berço, os laços que são ali estabelecidos, o afeto que é gerado, a dependência de um e do outro, todas essas características que formam uma família, elas auxiliam esses corações com o esquecimento do passado que nós temos quando aqui reencarnamos, a melhorar essa condição emocional que muitas vezes, né, era uma condição ali de desequilíbrio, de desestrutura, e que era um impedimento nosso para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso lá na espiritualidade. Diz a Joana de Ângeles, não fosse a família e muitos crimes hediondos que são cometidos a miúde seriam muito mais dificilmente retificados. Né? A família, portanto, ela proporciona essa possibilidade de reajustes e de reparações. Mas é claro, meus amigos, que não é tão simples. O Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num texto chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, em certo momento vai nos dizer: o contato incessante daquele espírito que está retornando com seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes ele sucumbe se a sua vontade não for, né, suficientemente forte. Assim, segundo a boa ou má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio ele foi chamado a viver. Vejamos, meus irmãos, uma narrativa presente na literatura espírita que vem muito de encontro a isso que a gente está refletindo. Quem nos apresenta é o André Luiz, no livro Missionários da Luz. É um capítulo chamado Reencarnação. Esse capítulo ele vai falar sobre a reencarnação do personagem Segismundo. É uma narrativa muito conhecida no meio espírita, porque, digamos assim, de forma pioneira, ali o André Luiz nos apresentou todos os detalhes técnicos, científicos de uma reencarnação. Como que se dá uma reencarnação, né? Daquele espírito que está vindo do mundo espiritual de volta ao mundo físico. O que nos interessa, meus irmãos, é o aspecto moral, digamos assim, dessa narrativa. E que a gente vai trazer aqui alguns recortes, porque é um grande aprendizado para todos nós. Pois bem, então o Segismundo é um personagem, é um espírito que chegou o momento da sua reencarnação. E qual é o contexto? Ele vai ter como pais a personagem Raquel, como é natural com todos nós, quando chega, né, próximo do momento do nosso reencarne, tem todo um trabalho da espiritualidade que vai aproximando os futuros filhos daqueles que serão seus pais, né? No que o Segismundo tem procurado se aproximar do Adelino, o Adelino está repelindo ele, está tendo toda uma repulsa. Por quê? Porque tem dentro dele aquela intuição, aquela inspiração de um adversário, de um algoz do passado que está se aproximando. E toda essa situação, ela como que compromete a reencarnação do Segismundo. E daí então que o mentor Alexandre, que é o mentor que o André Luiz acompanha durante toda essa obra Missionário da Luz, é solicitado a intervir, a auxiliar. E então, né, toda essa equipe de mentores e de benfeitores tem essa tarefa, tem essa missão de auxiliarem na reencarnação do Segismundo. Pois bem, eles se dirigem numa determinada noite à residência do casal. Quando lá eles chegam, né, o casal está jantando, junto de um filhinho que eles já têm, de 3 anos aproximadamente. E então o mentor Alexandre vai começar a observar, né, ali o casal, como que vai se dar toda essa ajuda durante o sono físico, para procurar sensibilizar o Adelino sobre a necessidade ali dele se harmonizar com o Segismundo, que vai ser o seu futuro filho.
E aí ele observa que o Adelino está ali jantando, mas ele está distante, né? Está ali como que com a cabeça em outro lugar, aflito. A esposa procura dialogar com ele, ele responde de uma forma seca, de uma forma, né, bruta, digamos assim. E então, nesse momento, verificando que era necessário melhorar aquela condição do Adelino, para que ele pudesse estar aberto, digamos assim, para toda aquela conversa que teria durante o sono físico com ele, o Alexandre se aproxima do filhinho e intui o filhinho a provocar uma conversa ali durante o jantar, e o filhinho então vai dizer, né? Mamãe, por que o papai está triste? E nesse momento o Adelino, né, achou estranha a pergunta do filho, e aí a esposa vai responder, não sei, Joãozinho, ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E a criança continua perguntando, e o que são negócios, mamãe? E a esposa responde, são as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou, papai fica alegre com os negócios? E a esposa responde, fica assim. E por que então, perguntou a criança, ele fica triste em casa? Essa conversa vai ali mexendo com o Adelino, as perguntas da criança, intuída pelo mentor que está ali junto dela, e aí a esposa vai responder, nas lutas de cada dia, Joãozinho, o teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua teu pai deve mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde ele está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. E a criança então escutou, refletiu e respondeu, que pena, hein, mamãe? Nesse momento, né, o Adelino já é tocado nas suas fibras mais íntimas, com toda a ingenuidade do filho, com a humildade da esposa ali, advogando a sua causa, procurando explicar para o filho o porquê que ele estava ali com aquele comportamento durante o jantar, e ele então, né, se sente ali na necessidade de participar do diálogo, ele já começa a mudar a sua condição e vai dizer, que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo como no nosso último passeio. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando o teu pai estiver silencioso, não quer dizer que ele se encontra desalentado, triste. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor. A criança ficou mais animada com aquela participação do pai. Então ela vai dizer, papai, por que você não vem rezar hoje à noite comigo? Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Nesse momento, o olho do pai encheu de lágrimas, e ele então vai dizer, hoje, Joãozinho, eu rezarei também. Então veja, né? Ali a espiritualidade já tinha conseguido melhorar aquela condição do Adelino. Passa um tempo, ele vai dizer para a esposa que aquela conversa com o filho lhe havia feito muito bem. E ele então vai dizer que ele estava muito aflito, ele estava muito apreensivo, porque ele não tem dormido direito. Todas as noites ele vai dormir e ele sente como que alguém se aproximando dele, um adversário, um inimigo, é o Segismundo, o futuro filho, né? Que está nesse trabalho de aproximação dos pais. Mas o Adelino, né, repele por tudo que havia acontecido na existência anterior, tinha sido seu assassino, né? A esposa pergunta,
se os sonhos que ele tem tido são sempre os mesmos. E ele responde: sempre. Vejo um homem que se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade o meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas, como aconteceu, na existência passada. Ele vai dizer, que pesadelos terríveis e longos. Passa a noite, após ele voltar do seu serviço, ele, conforme combinado, ele se reúne com a família, vai ali orar junto do seu filho, junto da esposa, eles fazem toda uma leitura evangélica, e o casal vai dormir assim numa condição melhor, de mais harmonia, que era aquela condição favorável que a espiritualidade precisava para aquele trabalho que iria acontecer durante o sono físico, de melhorar aquela condição do Adelino em relação a receber o Segismundo como seu futuro filho. O casal então dorme, e durante o sono físico eles despertam na espiritualidade, deixam o corpo, como acontece com todos nós durante as nossas noites de sono físico, e no que o Adelino surge na espiritualidade, embora ali esteja cheio de mentores e de benfeitores presentes, o Alexandre, o André Luiz, outros familiares estão ali, que vão colaborar em todo aquele trabalho ali da reencarnação, ele só vê o Segismundo. E no que ele vê o Segismundo, qual é a atitude dele? É aquela que ele tem todas as noites. Ele quer correr de volta para o corpo, para fugir daquele espírito, digamos assim, como se ele estivesse, diante ali de um inimigo, de alguém que quisesse lhe prejudicar, e no corpo ele, digamos que encontra o seu refúgio. Mas nesse momento, o mentor Alexandre se materializa, se faz presente para o Adelino, e no que o Alexandre se apresenta, ele contém o Adelino nessa tentativa dele de voltar para o corpo, procura acalmá-lo, e então o Adelino vai dizer: mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações do meu filho inocente, que haviam feito antes de dormir, ajudai-me por caridade. Esse fantasma enlouquece-me, sinto-me doente. E então, nesse momento, meus irmãos, o Alexandre vai dizer para o Adelino, como dizendo para todos nós: é assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade é nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações dos teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. E continua, Alexandre: contempla o pobrezinho que te pede socorro, observa-lhe o estado de humilhação e necessidade, imagina-te na posição dele e reflete:
Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? E então ele vai dizer: ó mensageiro dos céus, eu tenho medo, muito medo. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Né? Toda aquela reminiscência dentro dele do passado, né? Do antigo assassino. E por fim, o Alexandre vai dizer a ele, como para todos nós: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível a nossa integração gloriosa com a divindade. Não há outro caminho, meus irmãos, a não ser o da reconciliação, né? Então, vejamos, ainda o Alexandre aproxima ambos e diz ao Adelino: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e o atende em nome de Jesus. Nesse momento eles trocam um aperto de mão e o Segismundo, com muita humildade, vai dizer: me perdoa, o Senhor lhe recompensará pelo bem que me faz. E beija ali, né, a mão do Adelino, do seu futuro pai. O Adelino também vai dizer: disponha de mim, serei teu amigo. E nesse momento algo acontece. Nesse momento, como que aquelas sombras, toda aquela energia negativa, pesada, que o Adelino carregava com ele, elas se dissipam como uma nuvem que passa. E ele passa a apresentar uma condição espiritual nobre e elevada que ele possui. Ele se ilumina. E então o André Luiz observa aquilo e um dos mentores que está ali presente vai esclarecer para o André Luiz: o perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Então vejamos, né, meus irmãos, a força que o perdão libera é algo fascinante. Os estudiosos do assunto, né, no campo da psicologia, vai dizer: é incrível o poder das pessoas quando elas resolvem seguir em frente e se libertar de um ressentimento, de uma mágoa, e perdoam. O perdão, ele é considerado o elixir da juventude. Por quê? Né? Porque quando você perdoa, você fica leve. Você fica com um vigor de seguir em frente. A maneira, né, do jovem é o elixir da juventude. Mas é claro, meus amigos, que é uma questão muito difícil na vida de todos nós. A maioria de nós, talvez, né, já teve uma mágoa, uma ofensa. Tem alguém que talvez a gente tenha até hoje uma dificuldade em perdoar, né? E não é fácil. E daí então, meus amigos, o grande estudioso espírita, psicólogo Rossandro, em uma de suas obras, trabalhando sobre a questão do perdão, vai nos mostrar um caminho, né, possível para a gente exercitar o perdão. Ele vai nos esclarecer.
A situação, digamos, ideal, que talvez a gente gostaria fosse que aquela pessoa, né, que nos magoou, ela um dia voltasse e ela então, né, enfim, dissesse ali que ela estava modificada, que ela entendia agora o nosso ponto de vista, né, que ela aceitava a nossa versão da história. Mas isso, meus irmãos, normalmente não acontece. É mais uma fantasia, é mais uma idealização, né? E por quê, meus amigos? Por duas questões muito fortes, né? A primeira delas, meus irmãos, as pessoas deram o que elas podiam dar. E por isso não adianta a gente ter raiva delas. Aquela pessoa, ela deu o que ela podia, né? Essa é uma primeira questão para a gente considerar, para a gente conseguir perdoar essa pessoa. E uma outra, mais forte ainda, possivelmente. Algumas pessoas, meus irmãos, elas nunca vão reconhecer, né? Sequer elas vão tomar consciência de que elas talvez nos magoaram, do estrago que talvez elas nos causaram, né? E por isso elas jamais vão voltar para nos pedir perdão. Então, vejamos, meus irmãos, perdoar não é esperar um pedido de perdão, né? Perdoar é uma escolha que a gente resolve, né? Que a gente toma, que a gente resolve fazer na nossa vida, independente do outro. Então vejamos, né? É uma decisão que a gente toma independente da outra pessoa mudar, independente da outra pessoa reconhecer que ela errou, porque talvez isso nunca vai acontecer, né? Talvez ela nunca vai ter consciência disso. Talvez ela nunca vai retornar e nos pedir perdão. Mas a gente toma essa decisão da gente se colocar de uma forma diferente diante do que aconteceu, para que aquela situação nos afete de uma forma diferente. Como dizia, né, um grande filósofo, que foi o Jean Paul Sartre, não se preocupe com o que as pessoas fizeram de você, mas se preocupe com o que você vai fazer com o que as pessoas fizeram de você, né? Voltando à família, meus amigos, talvez nós temos uma dificuldade dentro do nosso lar, né? Mas como quando a gente reencarna, a gente não se recorda das nossas vivências passadas, será que talvez aquela dificuldade de relacionamento que eu tenho hoje dentro do lar, não fui eu que iniciei? E por isso hoje eu sofro uma incompreensão, algum tipo de perseguição, né? São possibilidades. Olha o que o André Luiz vai nos dizer no livro Sinal Verde. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. São possibilidades, né, meus irmãos? Por isso que o Santo Agostinho, ainda lá naquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente citou, vai dizer: não recuseis, portanto, o filho que no braço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e lhe o enviou. Um ou outro já o odiou muito,
ou foi muito ofendido. Mas ele vai concluir dizendo: Deus não faz as provas superiores àquele que as pede, né? Jesus não coloca uma cruz nos nossos ombros que a gente não teria condição de carregar. Então, meus amigos, se a gente tem uma situação difícil dessa dentro da família, tenhamos a confiança, nós temos dentro de nós a força para superar, para passar por essa prova. Deus não colocaria nos nossos ombros uma cruz que a gente não conseguiria carregar. Então, o convite que a espiritualidade nos faz é: promova a paz dentro de você, construa a sua paz íntima, e com essa paz dentro de nós, essa paz se irradia no ambiente que a gente está inserido. A gente se pacificando, a gente também acaba pacificando o outro. O Chico Xavier dizia, né? Aplicando isso para o nosso lar: enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Então veja, né, meus irmãos? Não enfeita só a tua casa com um jardim, objetos, questões tecnológicas, mas sobretudo com os recursos da gentileza e do bom humor. Não perca a oportunidade de fazer um elogio quando ali, por exemplo, a refeição é colocada na mesa. Não perca a oportunidade de fazer um carinho, né? Enfim, o André Luiz ainda diz: experimente tratar os familiares como você trata as visitas, né? Então vejamos, meus irmãos, quando nós lidamos com o melhor das pessoas, elas devolvem o melhor delas para nós. Esse é o convite que a espiritualidade nos faz, como uma última história que a gente finaliza a nossa mensagem de hoje. Um casal nos Estados Unidos, né? Eles tinham um filhinho de 3 anos chamado Michael, e eles engravidaram, teriam um novo bebê, uma irmãzinha para o Michael. E a gravidez, né, transcorreu muito bem. E durante toda a gravidez, aquela criancinha, todos os dias, se aproximava da barriga da mãe, e ali ela cantava para a futura irmãzinha: você é o meu sol, você ilumina os meus dias, mesmo nos dias mais sombrios, né? E chegou a ocasião da criança nascer, mas o parto foi muito complicado. E no que a criança nasceu, ela foi direto para uma UTI. Era um caso gravíssimo. E os médicos orientaram a família para que se preparasse para o pior. Que ironia da vida. Até alguns dias atrás, aquela alegria, felicidade de receber um novo filho. E agora, eles já se preparavam para um possível funeral. A criança já passava ali, né? A 2ª semana na UTI. E o irmãozinho desejava ali, ansiosamente, de conhecer a irmã. E considerando que talvez, naquele dia, a irmã nem sobreviveria mais, e como ele pedia insistentemente, a mãe, chamada Karen, resolveu então levar a criança para conhecer a irmãzinha, mesmo sabendo que pela idade dela ela não podia entrar na UTI. Ela conversou com a enfermeira e apelou e disse: é o meu último pedido, deixe ele conhecer a irmãzinha, porque talvez, se ele não conhecer hoje, ele nem vai conhecê-la mais. A enfermeira, sensibilizada, permitiu, e quando ele se aproximou ali da irmãzinha, aquele pedacinho de gente entubada, ele começou a cantar a mesma canção que ele cantava todos os dias quando ela estava na barriga da mãe. Você é o meu sol, você ilumina os meus dias, mesmo nos dias mais sombrios. E a irmãzinha começou a reagir.
a pulsação abaixou, a respiração se equilibrou. Todos ali ficaram chocados naquela cena de rara beleza espiritual, e a mãe então ficou ali incentivando: cante mais para ela. E ele continuou ali cantando: eu te amo mesmo sem te conhecer, não leve o meu sol embora. E ela foi melhorando, e no dia seguinte ela teve alta. E essa história, que eu retirei de um livro do ano de 2005, diz que naquela ocasião já haviam se passado 20 anos e aquela criança, havia sobrevivido, continuava viva, e ela tinha ganhado o nome de Sunshine, aquela que reflete a luz do sol. E talvez esteja viva até os dias de hoje. Então veja, o que aquele irmãozinho fez, Ele lidou com o melhor da sua irmã, e ela, consequentemente, devolveu o melhor dela para ele e para todos eles. E ela sobreviveu, Será, meus amigos, que dentro do nosso lar não tem lá alguém que a gente pode fazer algo mais? E essa pessoa, a gente lidando com o melhor dela, ela também vai nos devolver o melhor dela para nós? Ou ainda, meus irmãos, será que dentro da nossa família não existe para cada um de nós também um sol ali presente e a gente ainda não tomou conhecimento? Meus irmãos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Até uma próxima ocasião e muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.